Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana, sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal, aproveitando para embaralhar um pouco mais aqui que eu estava fazendo os thumbnails aqui, as capinhas. Já agradeço quem entra deixando um like, um comentário, quem está hypando, se inscrevendo, virando membro, para quem está diariamente aqui e para você que é novo no canal, seja bem-vindo. Eu sou Lana, sou daqui do Rio Grande do Sul. Lembrando, gente, que as leituras são coletivas, significa que elas valem para o momento que você abre elas aí, não tem prazo de validade, tá? Que você precisa adaptar o gênero seu e da pessoa para não ficar trocando aqui ele, ela, é só adaptar. Aqui a gente é democrático até para descer o bambu, seja homem ou mulher, se não tem caráter, a gente desce a lenha mesmo quando precisa. Tá? Então é só inverter, pega o que é para você, o que não é, deixa passar que é pro coleguinha que tá assistindo ou vai chegar aqui, porque o vídeo vale para quando é aberto aí, tá? A espiritualidade não trabalha com tempo. Às vezes é um vídeo antigo, deixa eu baixar um pouquinho mais a câmera, que você não viu, ou que é naquele momento que você precisa ver. Quer consulta particular, manda um e-mail para mim. Inclusive eu postei, gente, aí tanto no WhatsApp de trabalho como aí na comunidade, que a partir do dia 21 de dezembro, que é um domingo, eu vou tirar um recessozinho para descansar, arrumar as energias do ano aí, né? Médium precisa se cuidar e aí eu vou até o dia 5 de janeiro. Então, as marcações estão sendo para dezembro, a partir do dia 1º até o dia 20 no máximo, tá? A agenda de novembro, obviamente, vai ser cumprida, né? Eu tô falando aqui de dezembro porque é óbvio que as consultas que são de novembro vão ser cumpridas normal. Mas só para vocês saberem que a partir do dia 21 de dezembro eu vou descansar um pouquinho até o dia 5. Mas aqui no canal não altera nada, vai ter vídeos normais, tá? É só nos atendimentos particulares. Então, quem quer aí ainda uma consulta, já tem algumas marcadas já no começo, tá? Depois não tem mais, só dela dia 6 em diante de janeiro de 2026. Então, era isso, Frei Rogério. Quem quiser contribuir, tem aí no canal coraçãozinho, pode virar membro. O e-mail também é chave Pix, que Deus abençoe e multiplique. E aqui a gente trabalha com mentores, não é só uma abertura de cartas. Pega o que é para você, o que não é descarta e agradece. Sobre o que vamos falar, com quem, sobre o que é assunto, Frei Rogério. Ele já falou frustração aqui. Frustração de quem? Do quê? Mentaliza alguém ou mentaliza você? E vamos ver aqui na energia, pode ser que seja a energia da pessoa que você mentalizar ou a sua que sai aqui. Essa mesmo, Franja? Ok. Primeira de cima. Às vezes sai espelhado. O eremita. Aqui, gente, se eu estiver fungando, gente, tá aqui o papel. É que eu tô suando o nariz, que eu tô um pouco atacada, que eu já até estraguei minhas unhas aí, que tá fazendo umas artes. Nem botei anel, nada. Seguinte, gente, essa pessoa tá vibrando o ermitão. É uma energia, gente, de alguém olhando para dentro, buscando respostas dentro de si, seja de alguma coisa do passado, porque essa carta fala do passado, influencia no presente. Pode ser as atitudes passadas, o que aconteceu na relação de vocês, ou pensando em todas as relações anteriores, se ele repete um padrão, o que deu errado na vida afetiva da pessoa, né? Pregressa a você ou com você. Porque o eremita é o espaço-tempo, é Saturno, é alguém que está buscando responsabilidades. Então, se era uma pessoa que culpava você, jogava a responsabilidade das coisas que deram errado em você, ou no externo, na vida, no karma, essa pessoa está começando a entender, né, buscando respostas dentro de si, soluções dentro de si, que talvez o que está colhendo de karma é responsabilidade única e exclusiva dele ou dela. Aqui deve ter gente sem se falar, tá? Alguns já há bastante tempo, meses, mais de ano. Pelo menos é o eremita, pelo menos tem gente aqui já sem se falar 9 dias, 9 semanas, 9 meses para mais. E talvez alguns aqui que foram bloqueados ou que bloquearam a pessoa, ou que ambos estão bloqueados ou então sem falar mesmo. Tá? Porque aqui deve ter muita pouca conversa para aqueles casos onde vocês têm responsabilidade em comum. Então, se era um casal que tem filhos, deve estar falando unicamente aí das coisas dos filhos, o básico,
mas não fala de sentimento, não fala da relação, tá? Porque aqui tem uma pessoa se sentindo muito sozinha. Aqui tem duas situações. Tem alguém que tá na solitude, né? Tipo, não estou buscando relacionamentos, estou bem comigo mesmo nesse momento, estou olhando para dentro para me conhecer melhor, saber quem de fato eu sou, o que eu quero, buscando respostas das coisas que deram erradas na minha vida, nos relacionamentos, mas eu estou curtindo a solitude, aprendendo com as experiências, me tornando mais sábio, mais sábia. Mas tem alguns que estão no polo oposto, né? Tô me sentindo sozinho, isolado, abandonado, né? Ou tô me sentindo sozinho porque eu sei que isso é reflexo do que eu fiz. Se as pessoas se afastaram ou estão se afastando. Tem uma pessoa muito fechada na emoção, mas ao mesmo tempo se sentindo ou sozinha ou buscando na solitude aprender com as experiências. Aqui também tem uma pessoa com crenças muito limitantes. Pessoas que se limitam pela crença religiosa, os preconceitos, a reputação, o que vão falar, o que vão dizer. Se eu largar essa relação que eu tenho, essa família que eu construí para ficar com outra pessoa, se eu me divorciar, se eu assumir minha opção sexual, né? O que vão falar se é um casal que tem diferenças, um é mais velho, um é mais novo, era você mais velho, ou ele mais velho, não precisa ser 30 anos, pode ser um dia, né? O que vão falar se a gente tem fés diferentes, religiosidade diferente, a gente tem padrões sociais, né? Eu tenho mais posses, a pessoa menos, esse tipo de diferença social. E aí a pessoa se prende nisso. E tá buscando uma luz no fim do túnel. Por isso que talvez está tão em silêncio, tá? Ou tão isolado. Aqui também tem uma sensação muito grande para mim, que pode ser duas coisas. Ou essa pessoa tá reclusa, ela tá se afastando das pessoas porque tá ficando muito rabugento. Aqueles hábitos que vêm com a idade. Eu não quero mudar, eu sou assim, ninguém me muda. Aí ninguém suporta ficar perto. Aí a pessoa orgulhosa diz, não queria ninguém mesmo, e cada vez vai se isolando mais. Aí o charme que ela exerce já não é mais o mesmo. A coisa do conquistador barato, barata já não é mais a mesma, então ela se isola, a pessoa se isola. Né? Ou eu me acho bom demais para os outros, então eu me isolo, o problema está no outro, não está em mim. E tem aquelas situações onde os outros estão isolando a pessoa. Alguns se isolando por essa certa soberba, arrogância, rabugice, né? Pessimismo dentro de relacionamento, não dou certo com ninguém mesmo, mas na verdade o fundo o problema é ele ou ela, ou aqueles que as pessoas estão caindo a ficha, tendo a lucidez, a consciência de enxergar como a pessoa é, e se afastando, as amizades se afastam, os parentes se afastam, ninguém compra mais as lorotas da pessoa. Aqui tem forte já para mim, é Saturno, é Capricórnio, mas eu considero muito o ermitão virgem também, tá? Então Capricórnio e Virgem forte aqui. Tem uma pessoa, para alguns casos, que está buscando algum tipo de conhecimento, né? O erudito. Seja um conhecimento secular, de coisas do trabalho, do ensino, estudando, se profissionalizando, focando nessas coisas, sozinho, não está querendo muito papo com ninguém, relação com ninguém, se caso a pessoa era solteiro, solteira. Inclusive aqui tem alguns casos de solteirões, que nunca casaram, ou vive solteiro porque ninguém dá certo, ninguém encaixa com a pessoa, porque a pessoa é insuportável. Rabugenta, marrenta, ela nunca erra, ela é a chata, pela saco. Para alguns casos tem porque eu sinto essa energia. Para outros é uma pessoa seletiva demais. Ou porque é arrogante, ninguém é bom o suficiente para ele ou ela, ninguém entende ela. Aí ele não dá certo nunca com ninguém, mas o problema é sempre o outro, nunca é ele ou ela. Ou então uma pessoa seletiva saudável, né, que prefere estar sozinho do que ficar pulando aí de pau em pau, de pinto em pinto. Então eu prefiro, não preciso disso para me validar. Eu sou bem comigo mesmo na minha solitude, eu não preciso disso. Então eu sou feliz comigo mesmo, sozinho, buscando minhas coisas e estou bem resolvido. Tem uma coisa de prece aqui, tá? Tem alguém pedindo fazendo alguma prece, ou orando, ou pedindo, pode ser a pessoa ou você. E pode ser aqui que, como eu disse, está focando aí no trabalho, numa carreira, no estudo, numa profissionalização, numa pós.
ou tá focando em aprender algo religioso lá, dentro da filosofia religiosa que ele segue, que ela segue, mergulhando na espiritualidade. Muito na reflexão, na reclusão. E para alguns, essa pessoa não quer agir no impulso porque ela não quer fazer mais caca. Ou porque ela entendeu que o problema é ela, e ela não quer mudar, sabe que não consegue ou não quer, então ela nem vai atrás. Né? Não tem o que fazer, eu pisei na jaca mesmo. Né? E eu também não tô afim de mudar, de melhorar. Eu prefiro ficar no ego, no orgulho e na arrogância, porque o sábio ele já não tem mais isso, ele é humilde. Ou então ele acha que é tarde, tá? Para aqueles que passaram muito tempo, aqui é o tempo. Ah, eu acho que é tarde demais, não dá mais para consertar, o tempo passou, né? Não é mais o momento. Tem alguns aqui, tá, gente? Tem uma energia que para alguns aqui já são pais, já são avô, né? Já tá Irene aí, velho, de maré desci. E parece que tá começando, para alguns casos, entender que a culpa é dele, dela, né? Mas também não faz um esforço para mudar, embora esteja clareando as ideias aí da pessoa, que talvez dá uma luz no fim do túnel, eles, bom, já que eu sou assim, finalmente eu vou mudar, né? Ou é aqueles que já estão meio desistindo, tá? Tem uma energia assim. Tipo, eu acho que eu não dou para relacionamento mesmo, né? Eu sou essa mula, esse quadrúpede, não tô afim de fazer esforço para mudar e ninguém me entende, então eu vou ficar sozinho. Tem uns estrupícios assim e tem alguns muito bem resolvido. Me encontrei, sei quem eu sou, quem eu quero, né? E tô bem assim. Aqui também tem. Talvez essa pessoa deixou você esperar muito, né? E acha que agora não dá mais para recuperar, ou então eu devia ter falado lá atrás, pedido desculpa lá atrás, me retratado lá atrás, agora a pessoa despertou, ou já tá vivendo outra vida e não tem mais chance. O que mais temos aqui, Ferrugem? Tem uns aqui dando um passo de cada vez, né? Como eu disse, tem uns que estão sozinhos, estão tendo que amargar essa solidão e tá tendo consciência de que a culpa, a responsabilidade é dele ou dela mesmo. Porque é uma dificuldade de verbalizar, tá? Para alguns a pessoa já até caiu a ficha, mas ela tem uma dificuldade de expressar isso. Ela não consegue, seja pelo ego, orgulho, a vaidade ou algum bloqueio emocional, de admitir, olha, eu errei, eu fiz errado, eu joguei fora, eu perdi. Mesmo que dentro dela ela tenha essa consciência, mas ela tem dificuldade de verbalizar, de reconhecer publicamente para os outros. E aí se fecha. É uma pessoa aqui que ela tá vivendo de lembranças de alguma coisa aqui. Tá? O Frei Rogério falou que alguns ele fica só pensando nos tempos de glória dele ou dela. Sei lá, quando eu era mais jovem, quando eu era mais bonito, quando eu era mais saudável, quando eu tinha uma carreira tal, uma condição melhor, sabe? Ele sempre fica achando que o passado era mais gostoso do que o presente. E aí fica desanimado com o futuro, mas ele não entende que seja passado, presente ou futuro, tudo é responsabilidade dele, das escolhas dele, as decisões ou não decisões dele ou dela. E aí fica saudosista do passado, dos tempos de glória, da juventude, da beleza, da carreira que tinha, e fica vivendo só disso, né? E fica rabugento pro futuro, sem muita positividade pro futuro, e o presente fica assim, parado, estagnado, rabugento e sozinho, trazendo atrasos para ele, para ela, para a relação de vocês. Tem isso aqui. O senhor quer ver mais? Tem alguma coisa mais para falar aqui? Tá numa análise profunda, né? Vamos ver se a análise vai pender pro bom ou pro ruim, né? É uma pessoa que tem saudade, aqui no ermitão, né? Tem saudade de você, respeita você, tem admiração por você. Mesmo que lá no passado, talvez o que ele tá olhando é isso, né? Por que que eu não tratei bem, não admirei, respeitei e dei o que tinha que dar lá no passado? Aí não fiz, aí agora chora a morte da bezerra só olhando para o passado. Os arrependimentos do que não fez, né? E aqui tem alguns que são as duas coisas. Tem arrependimento do que fez e do que disse, mas também tem do que não fez. Por exemplo,
Eu me arrependo de algo ruim que eu fiz pra você, que eu não reconheci, eu não mudei, né? Me arrependo. E o que eu me arrependo também é de não ter pedido desculpa quando deveria, ter mudado quando deveria, agora é tarde. Para alguns tem essa coisa de amargura. Eu sinto uma energia de uma pessoa amargurada, uma amargura. Pelo que fez, pelo que não fez, pelo que disse ou não disse, o que devia ter feito no momento que devia ter feito. Por isso a frustração que o Frei Rogério falou. Pode ir falando, Frei Rogério. Esse. As unhas já foi tudo pro buraco, gente. Dando com verniz. Esses dois. Não, aqui tem mais de dois, Frei Rogério. Esse e esse. E nem sei quantos tem ali. 1, 2, 3, 4, 5. Ele quer 8. 5, 6, 7. E esse com a pontinha? 8. E das borboletinhas, quantas o senhor vai querer? Só uma borboletinha, gente. Aqueles outros o senhor quer agora ou no final? Pode escolher, Frei Rogério. Essa. Vamos ver o que você diria pra pessoa ou ele diria pra você. Se tivesse coragem, oportunidade. Vamos botar na ordem aqui, porque aqui a ordem altera os fatores. Amo você desde o primeiro momento. Talvez o olhar para o passado é isso, né? Lembrando lá o dia que se conheceram, o momento que se encontraram. Sabe? É uma pessoa que tá muito vivendo de passado mesmo aqui. Amo você desde o primeiro momento. Ou era vocês? Meu corpo e meu coração ardem de desejo por você. Olha aí. Sentimento ainda tem, né? Você transformou a minha vida, você me inspira. Olha aí, eu disse, a pessoa admira, respeita, mesmo que lá não tenha dado. Talvez, se você se isolou e parou de falar, daí agora tá apaixonadinho, né? Agora tá respeitando, agora tá admirando o que quando teve oportunidade não fez. E aqui a pessoa admite que você transformou a vida dele ou dela, ou seja, você foi um divisor de águas. Ou você cortou o ciclo kármico dessa pessoa. Ele vinha sempre repetindo um padrão dentro de relações, estragando ou prejudicando a relação, sei lá o que a pessoa fazia de errado. E você veio e de alguma forma mostrou para a pessoa que se tinha repetições e que dava errado, o problema estava nele ou nela e não em você. Porque se você inspira a pessoa, é porque provavelmente você só deu coisa boa e mostrou coisa boa. E obrigou ele a olhar para o passado dele, para as dores, para as sombras, para o sofrimento, para os traumas, para as coisas que deram errado e a responsabilidade é dele, e acabou sendo um divisor de águas. Mesmo não estando mais junto, você obrigou essa pessoa a olhar para dentro dele, a parar de culpar os fatores externos, pessoas externas, o outro na relação, e ter que assumir, engolir a duras provas que a culpa, a responsabilidade é somente dele. Talvez ele está olhando ou ela está olhando para o passado, até das oportunidades que ele já teve antes de você lá atrás, de outras relações terem dado certo e não deu por causa dele. E você mostrou com clareza isso para ele, querendo ou não, direto ou indiretamente. Ou ele olhou para trás e viu a bosta da vida dele até aqui, no tempo presente, no trabalho, na carreira, tudo isso, e que a responsabilidade é só ele, os atrasos, os problemas que, se ele não correu atrás de se profissionalizar, o tempo perdido, ele tá vendo que é tudo responsabilidade dele. Então você marcou, porque você foi como se fosse essa lâmpada, essa luz, essa vela que iluminou e inspirou. E mesmo que ele não quisesse, se recusasse, acabou sendo obrigado a olhar para tudo isso. Você foi a luz na vida da pessoa, transformou. Mesmo que hoje não esteja, você mexeu profundamente com coisas que ninguém mexeu nessa pessoa. Ó, eu sou passivo-agressivo com você por insegurança e ego. Não gosto de me sentir vulnerável por amar demais, olha aí. Ele esqueceu, essa pessoa aqui, que ser um ser humano é ser vulnerável, principalmente dentro de relacionamento. Você mostra as suas vulnerabilidades para o outro confiando que ele vai cuidar de você e não que ele vai usar essas vulnerabilidades para te manipular, para mexer com o seu psicológico,
para mudar quem você é, mexer na sua essência, na sua personalidade. E é uma pessoa que está dizendo que ele era passivo-agressivo, por insegurança e por ego. Então ele queria controlar, ele queria se sentir superior, ele é cheio de crenças limitantes, cheio de preconceito, pode ser machista, crença religiosa, tudo que prende ele. E você não era assim. E aí talvez ele quis moldar e não conseguiu. Porque para essa pessoa, se entregar no amor ou fazer esse tipo de coisa, é se sentir vulnerável na mão do outro, vai fazer o que quiser comigo. E aí o passivo-agressivo provavelmente era aquela pessoa que dava um elogio e logo a seguir depreciava. Né? Você tá muito bonita nessa roupa hoje, mas se você emagrecesse 5 quilos ficaria melhor. Né? Você faz esse arroz maravilhosamente. Não é tão bom como o da minha mãe, mas é bom. Né? Então é o passivo-agressivo, era uma pessoa que era o bate-a-sopra. E é insuportável conviver com uma personalidade assim, que está sempre tentando desestabilizar você, deixar você insegura, você sem confiança nenhuma, você fazendo tudo para agradar, por causa do ego da pessoa. Porque ele é inseguro, porque ele tem um ego nas alturas. Ele tem que se sentir sempre superior, bajulado, grandioso e diminuir você para se sentir assim. Eu sou passivo-agressivo com você por insegurança e ego. Não gosto de me sentir vulnerável por amar demais. E aí estava talvez gostando demais de você, né? E não queria admitir, orgulhoso demais. Ah, sentimento nenhum me controla. Homem ou mulher nenhuma vai nunca me controlar, mandar em mim me mudar. Eu sou assim. Com você aprendi o que é amor verdadeiro. Olha aí por que você transformou a vida do estrupício. Por que você inspira? Porque talvez foi a primeira vez que alguém tocou a alma, a essência mais profunda, verdadeira dessa pessoa, que ela esconde até dela mesma, porque essa pessoa não deve saber quem ele é de fato, de verdade. O eremita é quando você está começando o processo de individuação, tá? Onde você está aprendendo pelas experiências, você está se encontrando, sabendo quem você é de fato, né? Fora da máscara da persona. Está mergulhando dentro de você mesma para buscar todo esse conhecimento, aprendendo lições de maturidade, de humildade, né, de gratidão. Então talvez essa pessoa está atravessando a noite escura da alma aqui, que Jung dizia, por isso que ele está com essa lâmpada. Né? É quando você tem que se desfazer para se encontrar realmente quem você é e retornar iluminado. Né? Dessa escuridão da alma, dessas trevas, desse período sombrio. E talvez foi o seu amor verdadeiro que mostrou para essa pessoa tudo isso, porque talvez fosse uma pessoa tão amargurada, rabugenta, que eu sinto muito isso aqui, que nem acreditava que o amor verdadeiro existia, que alguém fosse capaz de amar de verdade, sem nenhum interesse, e você mostrou que é possível. E aí talvez o que está chorando aqui, o leite derramado, é que está pensando, puxa, eu descobri o verdadeiro amor pela primeira vez na vida, e eu perdi, joguei fora, extraviei, sei lá o que a pessoa fez. Porque você mostrou para ele o que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele não tenta transformar o outro, ele aceita a pessoa com as virtudes e os defeitos que ela tem. Né? Você se mostra totalmente quem você é, vulnerável, sem as máscaras, baixa a espada. Você não vem medindo o ego com a pessoa. O amor verdadeiro não disputa ego. O amor verdadeiro não quer subjugar, controlar, mandar, manipular no outro. E você não fez nada disso e mostrou que o amor é possível, é real, existe. Então talvez tá pensando, putz grila, primeira vez que realmente alguém me amava pelo que eu sou, não pela máscara que eu uso, pela imagem que eu finjo ter, ser, né? E eu joguei fora, extraviei, sei lá o quê. Tenho dúvidas em ficar com você porque tenho medo que isso destrua minha família. Olha para os casos aí que as limitações, as crenças limitantes têm a ver com coisas familiares. Né? Por exemplo, para quem a pessoa era comprometida, né? Se eu largo aqui meu casamento, o que a família vai falar? A igreja vai falar? A sociedade vai falar? Se eu saio do armário, assumo, né, minha sexualidade, o que a minha família vai falar? Tenho dúvidas em ficar com você porque tenho medo que isso destrua minha família. Ou então, se é um Kiko da vida, né? É um Kiko lá de 50, 60 anos, 40 anos, debaixo da saia da mamãe, que precisa da aprovação da mamãe,
Né? Se eu fico com você, mamãe não gosta de você, aí eu vou destruir minha família. Ou se é um filho, uma filha, minha filha, meu filho não gosta de você, não aceita você. Aí eu vou destruir minha família, é só vocês adaptarem. Qual é a crença limitante dessa pessoa? Para cada caso é um caso. Só você sabe me tocar, só você me dá prazer. Aqui é o seguinte, para alguns casos, tá? Essa pessoa realmente está com a libido em baixa. O eremita, ele fala ou da libido baixa ou da impotência, tá? Ou então daquele período em que a pessoa percebeu que não adianta nada ir ser o corrimão de quartel que todo mundo passa a mão, todo mundo leva para cama, que não adianta ficar levando qualquer uma para cama tentando substituir você, né? Eu vou falar uma coisa bem chula, né? Pinto e perereca todas têm, é tudo igual, porque ninguém é igual a você. Então não adianta ficar pulando de cama em cama, de cama em cama, que não vai encontrar você em nenhuma outra boca, né? Igual a você, o amor que você deu, que você ensinou, que você inspirou. Então eu prefiro ficar na minha, sozinho, isolado, eu com meus livros, eu com meu trabalho, eu com o meu esporte, eu com a minha igreja, eu com a minha solitude, ou eu com a minha solidão. Porque aqui tem os dois, como eu falei, tem uns que estão na solitude porque escolheram, estão seletivos até com as amizades e tal, prefiro ficar na minha, antes só do que mal acompanhado, mas tem aqueles que esse isolamento, por mais que a pessoa finja que não está sofrendo, dói. Mas não é dos outros, é falta de você. Então não é porque ele está sem amizades, sem ir para balada, né, sem ficar socializando, tá só de casa para o trabalho, do trabalho para academia, essas coisas, que a pessoa está triste. Não, é porque falta você. A saudade é de você, da sua companhia, da sua conversa, da sua interação, do seu carinho, de você. E talvez essa pessoa não esperava isso, tá? Tem muito uma energia que o Frei Rogério está falando aqui, que talvez essa pessoa achou que você só seria mais uma naquela repetição toda de relacionamentos. Ah, começou, terminou, deu errado. Começou, terminou, deu errado em vários. Achou que você só seria mais uma que não marcaria em nada a vida dele. Que não deixaria saudade, não deixaria arrependimentos, não deixaria dor. Ah, é só mais uma que vai vir e ir como todos os outros foram. E não é assim. Você mexeu profundamente com a essência, com a alma dessa pessoa, com a psique, a personalidade. Então a falta aqui não é de amizades, baladas, pessoas externas, socializar. Para alguns até a pessoa está escolhendo isso, preferindo isso, fechado. Mas a falta é de você. Sei que perdi a sua confiança, respeito e admiração e não sei como consertar isso. Nem eu posso dizer como, tá? Porque tem coisas que é que nem cristal quebrado. Depois que quebra, mesmo que cole, não fica igual. Sei que perdi a sua confiança, respeito e admiração. E não sei como consertar isso. Talvez o que está doendo mais é isso, né? Porque antes ele tinha de você a pleno, você confiava plenamente, você respeitava, você admirava, você elogiava, você amava. E dependendo do que a pessoa fez, você perdeu tudo isso. E aí, para essa pessoa, isso é a morte, tá? Porque é como se ele não existisse sem a sua validação. Porque para alguns é uma pessoa que não regula isso, ele não tem uma autovalidação. Ele se validou a vida inteira pelas ideologias, as crenças limitantes. Maria vai com as outras, a religião. Ele se validava sempre com algo externo ou com relacionamento. E a partir do momento que para você ele não é mais nada, não significa mais nada, é como se ele não tivesse existido, não fosse especial, né? E isso tá doendo. Mesmo que a pessoa não saiba nem racionalizar essa dor. Então não ter mais você, talvez olhando com aquele olhar de admiração, com aquele olhar de respeito, com aquele olhar de eu confio em você, você é meu herói, tem muito isso, tá? É o que tá matando. Tem uns aqui que o Frei Rogério falou essa frase, tá? Que você olhava para essa pessoa como ele fosse o seu herói, a sua heroína. Não no sentido de salvador que vai me salvar, mas no sentido de admiração. Olha lá o meu grande herói, a minha grande mulher, o meu grande homem, o meu super-homem, a minha mulher maravilha. No sentido de admirar, né, de respeitar. E talvez agora a pessoa não tenha mais isso. Não tem ninguém que faça isso de verdade.
né? Talvez você tentou tirar dessa pessoa o que tinha de melhor adormecido dentro dele ou dela, os potenciais, potencial de amor. Eu confio que você pode amar de verdade, que você pode ser fiel de verdade. Eu confio que você dá conta, você é capaz de terminar, concluir aquele estudo, se formar. Eu confio que você nunca vai deixar faltar provisão dentro de casa porque você é trabalhador. Eu confio que quando eu adoecer, você vai ser o meu suporte. Você confiou tudo, né? Talvez você colocava essa pessoa em alta conta. De verdade, não era só bajulação como muitos já fizeram. Que aqui tem uma coisa de reputação, ou que a pessoa botou, tá? Ele finge ser o que não é, uma reputação, uma imagem que não tem. Então, por exemplo, se ele tem a imagem do solteirão pegador, ele precisa manter. Né? Se ele tem a imagem machista do mandão, sou eu que mando, mulher, cala a boca, obedece, ele quer manter. Né? Eu sou o santarrão, fiel da igreja, certinho, eu tenho que manter. Né? Eu não posso mostrar minha sexualidade porque eu sou homem, hétero, tarará. Seja lá a máscara que ele sustenta ou a reputação que ele sustenta, é o peso que está matando essa pessoa. E você só exigia dele ou dela que ele fosse verdadeiro. Seja quem você de fato é comigo. Entregue o verdadeiro sentimento que você tem. Não tenha medo de se entregar para mim, que eu não vou machucar você. Né? Eu não vou ferir você, eu não vou trair você, eu não vou fazer nada de ruim para você. Né? A única coisa que você pediu era que a pessoa fosse ela de verdade, em essência, e fosse recíproca. Aqui, de novo, fala de respeito, admiração, confiança. Que ele confiasse em você, respeitasse você como você era. Você não pediu muito, você pediu o básico. E essa pessoa não pôde dar ou não soube dar. Para alguns tem uma coisa muito de olhar para o passado. Talvez ele comparou você com todas as relações estrupiadas que ele teve. Todas as mágoas, todas as dores, as decepções que ele causou nos relacionamentos que os outros causaram para ele. Porque aqui tem muito uma coisa de causa e efeito, tá? Que ele traz do passado. Então, se lá atrás ele foi traído, é porque ele também traiu, é karma. Então ele meteu chifre a bangu nas pessoas, as pessoas também fizeram com ele, karma. Então ele não é um coitadinho, ele não é uma vítima. Né? Deu errado porque ele tratava a pessoa mal, porque ele não respeitava, porque ele não cuidou. E aí ele teve o retorno do que ele não deu ou do que ele deu. E ele está tendo consciência disso, mesmo que ele não fale para ninguém. Que ele nunca foi a vítima que ele pintou. Ele sempre talvez pintava que ele era a vítima. Né? A vítima porque eu não posso fazer isso, porque eu tenho essa limitação, porque eu não posso terminar um casamento, porque eu tenho essa crença, porque eu tenho essa ideologia, porque eu tenho essa reputação e essa imagem, porque eu sou assim. Ele nunca abriu mão de nada dessas crenças limitantes. E ele tinha uma tendência muito grande de não se responsabilizar. Então agora essa pessoa está tendo que ficar frente a frente, ela com ela. Tá? Essa pessoa não gosta da solidão, porque aí quando ele está sozinho, ele é obrigado a enxergar o que ele é. E o que ele é, quando ele se olha, é um vazio. É um vazio existencial, é um vazio porque todas as crenças dele é baseada numa ideologia que ensinaram, numa crença que passaram, numa limitação que deram para ele, numa imagem que ele quer manter. Então essa pessoa incomoda quando ele tem que ficar sozinho, ele com ele, os botões dele, por isso. Talvez por isso, para alguns casos, é uma pessoa que teve muitos relacionamentos e nenhum deu certo. Porque ele não consegue ficar muito tempo sozinho, ele com a essência. Porque aí obriga ele a olhar para dentro. Para as responsabilidades que ele tem, o que ele precisa crescer, amadurecer, mudar. Aí, geralmente, é o tipo de pessoa que ele está sempre arrumando um relacionamento rebote, ou ele termina com uma, ele já está com outra. Porque ele não aguenta ficar sozinho, ele ou ela com ele mesmo ou ela mesma. Porque aí tem que olhar para dentro, porque aí tem que olhar para as sombras. Então, se você conhece alguém assim, tá? Que não consegue ficar muito tempo sem estar num relacionamento, e termina um desastroso, já arranja outro rebote, aí volta para uma ex, daqui a pouco tá com uma nova, saiba que é porque essa pessoa não consegue ficar sozinha. Ela com ela. E muitos não é por carência, não é por medo da solidão, de envelhecer sozinho, não ter ninguém. É porque para alguns incomoda a solidão, o eco vazio da solidão e do silêncio,
Porque daí essa pessoa é obrigada a confrontar todos os demônios que tem dentro dele ou dela, todas as sombras que ele não cura, que ele só vai empurrando com a barriga ou para baixo do tapete e continuam retornando como karma. Tá? Foi Jung que disse que aquilo que você não cura dentro de você, que você se recusa a olhar, nomear e sublimar dentro de você, continua retornando como seu destino. E você não faz o processo de individuação, de saber quem você é e estar inteiro para estar numa relação inteiro. Então essa pessoa é meio capenga por isso. Eu sou apaixonado por você. Você é perfeita para mim. Olha aí. Aí eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Para alguns, essa pessoa era rabugenta. Ela era seletiva, exigente demais. Estava sempre julgando e criticando você com orgulho, com ego. Pois saiba que você sempre foi perfeita. Então por que ela criticava? Por que ela fazia tudo isso? Né? Para diminuir você, para se sentir superior. Tá aqui, ó. E para que você não representasse nenhum perigo emocional para ele ou para ela. Porque se eu amar demais, confiar demais, ela me trair, eu morro por dentro. Né? Então é o agressivo, passivo-agressivo. Ora eu trato bem, ora eu diminuo. Porque se eu mantiver essa montanha russa, né, eu tô no controle emocional. E aí eu acho que eu controlo que a pessoa não vai me fazer mal. Tem uma pessoa assim? Tem. Tá aqui, ó. Eu sou passivo-agressivo com você por insegurança e ego. Então o problema nunca teve em você aqui, ó. Você é perfeita pra mim. Você foi perfeita em tudo. Ele é apaixonado. Tá aqui, eu sou apaixonado por você. Mas ele não gosta de se sentir vulnerável por amar demais. Tá aqui no bilhete, ó. Então como que eu mantenho? Uma hora, quando você está chegando muito perto da minha essência, de quem realmente eu sou, das minhas vulnerabilidades, os meus medos dentro de relação, como que eu afasto, como que eu isolo, como que eu boto um abismo entre nós tratando mal, depreciando, diminuindo sua autoestima, mantendo você numa gangorra, numa montanha russa oscilante. Ora eu te boto no céu, ora eu te boto no inferno. Para que você não fique confiante demais do meu amor e pise em mim. Então precisa de terapia um ser humano desse? Precisa. Porque você é perfeita para mim, eu sou apaixonado por você. Mas eu não consegui me entregar. Tá? Porque a pessoa é toda estropiada aí. Toda bloqueada. No final eu releio. O que o senhor vai querer mais aqui? Ele tinha falado de frustração. Deixa eu ver aqui. Com o que essa pessoa está frustrada fora você, ou se tem mais coisas. Motivo dessa frustração. Mais um corte? Ok. O do meio. Pediu para cortar e tirar daqui. Ó, por que essa pessoa está frustrada? 10 de espadas. Para alguns está frustrada porque terminou a relação. Tá? Seja porque o término, quem terminou não queria terminar, mas fez. Então, por exemplo, se ele foi blefar com você, né, dizer que queria terminar para ver qual seria a sua reação, para ver se você ia correr atrás, foi jogar, foi blefar, né? Ah, eu quero terminar, mas não era verdade? Tá sofrendo. Se ele terminou porque escolheu a reputação, a família, as crenças limitantes, sei lá o quê, né, ou um casamento que ele tem, ou a família genitora, terminou não querendo terminar, tá sofrendo. Tá? Se você terminou com ele porque você estava sofrendo demais, ele apunhalou você de alguma forma pelas costas, traiu, ou traiu confiança, ou traiu de adultério, ou magoou, né? Tentou jogar, manipular, sei lá o quê, fincou uma faca nas suas costas que você não estava esperando, porque você confiou tudo nessa pessoa. Aí você terminou, parou de falar, bloqueou, tá em silêncio, não quer mais saber, tá doendo nele. Tá? Só que aqui é uma pessoa, de novo, ó, é o vitimismo. Ele foi injusto com você, mas ele se sente um injustiçado. Tá? Ele faz a vítima. Se ele apunhalou você pelas costas, ele tenta inverter a narrativa para ele ser a vítima, porque dói menos. Dói muito mais saber que foi ele que estragou. Então, para não doer,
eu finjo que a culpa é sua. Mas no fundo, na essência, na alma, ele sabe a verdade. Ele tem consciência aqui. E aqui, gente, é uma pessoa que está no sofrimento, está angustiado. Para alguns que está se sentindo mesmo sozinho aqui, que está doendo a solidão, é sensação de desamparo isso aqui, ó. Tá? Se sentindo desesperançado, desolado, desamparado. Se é financeiramente, se é emocionalmente desamparado. Sofrendo, tá? Isso aqui é um término com muito sofrimento. Tá? E se você terminou aqui, porque essa carta fala de ceder por não ter escolha, né? Tá doendo nele porque você desistiu. E se ele deu essa desculpa, terminei por não ter escolha, tá doendo por ter inventado essa justificativa. Se manter aí na zona de segurança, de conforto, dando essa desculpa. Aqui tem uma desesperança muito grande, tá? Seja com relação a você, outros relacionamentos, tá desesperançoso. Eu falei, esse aqui ele não tá acreditando mais nem em relacionamento. Mesmo que ele tente botar a culpa em você, eu não acredito mais no amor, em relacionamento, porque ela me largou. Mas aí ele não diz para os outros que você largou porque ele apunhalou você pelas costas. Mulher nenhuma presta mesmo, homem nenhum presta mesmo, são tudo igual. Então não quero mais saber de relação, não quero mais saber de ter ninguém, só ter um vucu-vucu aí de vez em quando casual e deu. Né? Aí, só que ele não conta que essa amargura toda é porque ele fez cagada. E aí ele teve a consequência, o karma, causa e efeito de você se retirar. Tá? Ele gostaria de um renascimento, que renascesse a relação. Só que realmente, como ele falou ali no bilhete, ele não sabe como fazer isso. Como ter de volta a sua confiança, o seu respeito, a sua admiração diante do que ele fez, ou do que ele deveria ter feito e não fez. Tá? Ele gostaria do final de problemas dele com você, ou do que ele está passando na vida. Tá? O fim da dor, o fim do sofrimento. Sinto muito em dizer, mas se você não curar seu lado sombra, né, esse sofrimento vai ficar emergindo e emergindo sempre. Você não cura, a sombra continua voltando, vai doer sempre. Tá? Então aqui é uma porta que se fechou e está causando uma desolação, um sofrimento danado. Então por que da frustração? Porque está sofrendo, que nem cachorro na chuva. Tá? Essa pessoinha aqui, ó, inclusive, ó, tem um líquido vermelho que eu não vou falar a palavra, senão o YouTube cancela. O líquido vermelho ali, ó. Tá vertendo aí o líquido vermelho de tanta dor. E para muitos, ele sabe a dor que ele causou em você. E aí a desesperança é de achar que é impossível reverter, como ele falou aqui no bilhetinho. Sei que perdi a sua confiança, respeito e admiração e não sei como consertar. Ó, tá doendo o isolamento. De novo, eu falei, tem uns que estão fingindo que estão muito bem, né? Tô sozinho, tô ótimo. Tô melhor sozinho do que mal acompanhado. Mentira, tá doendo pra caramba esse isolamento que você tá dando. Né? O bloco que você deu, o não falar, o isolar, o tá indiferente, tá cagando pra pessoa, tá doendo demais. Porque talvez ele quisesse alguma reação que fosse, né? Você brigando, xingando, esse aqui gostava muito, ó, de ver você se justificando, você chorando, você se escabelando por ele ou na relação, né? E agora, não tendo mais isso, ele não tem mais nenhum suprimento, gente, aqui. Nem bom, nem ruim. Então, dói mais a indiferença, o silêncio, né? E a limitação que você botou aqui, até limitação se foi aí de bloqueio em rede social, o seu isolamento. Então não adianta ele vir dizer que tá feliz do jeito que tá sozinho, que não precisa de ninguém, né? Eu não preciso de família, não preciso de mulher, de marido, não preciso de amigos, eu me basto. Mentira. Tá sofrendo que nem um cachorro na chuva, mas não admite. E aqui muitas de vocês pegaram o barquinho e vazaram mesmo, né? A responsabilidade, a carga estava toda em cima de você. Você deixou para trás, mesmo tendo o sentimento, mesmo amando, você não queria abandonar, você não queria terminar, você não queria se isolar, você não queria fazer o que fez, de mandar pra puta que los pare. Mas você não teve alternativa, porque estava fazendo mal para você. E aí você deu as costas mesmo tendo sentimento.
né? E para alguns aqui você cansou, desistiu, enjoou, pegou ranço, porque você talvez cansou. E aí, para alguns casos, estava oferecendo algum perigo para você. Você estava farejando que ia ser traída, ou um perigo porque a pessoa estava sendo tóxica de algum jeito, estava infeliz, aí você picou a mula. Tá? Mesmo tendo sentimento. Você usou da capacidade lógica e você estava sobrecarregada com responsabilidades aqui, ó. Ou a culpa sempre era tudo sua, era você que tinha que se esforçar mais, a responsabilidade financeira era só sua, né? De consertar a relação era sempre responsabilidade sua, de consertar, de melhorar. Era sempre você que estava errada, era sempre você que não fazia nada direito, era sempre você que não se esforçava, você que era egoísta. Você cansou de carregar todo esse fardo sozinha. Todas as responsabilidades da relação em tudo sozinha. E aí jogou a toalha. Então a frustração é por isso. Tá doendo horrores. Tá? Principalmente se você botou aquele limite de botei uma cerca elétrica, se você pular aí vai fritar os seus ovinhos ou o seu ovário, fique lá. Né? Você realmente aí fechou todas as possibilidades para a pessoa. Alguns até foram para distância geográfica, ó. Alguns até longa, mudou de cidade, estado, país, sumiu. Que é para a pessoa nem achar seu rastro, não saber de você, não ir atrás, para alguns teve. Para os casos que essa pessoa oferecia algum tipo de perigo para você, físico, psicológico, financeiro, teve. Né? Para alguns você quer mais a distância da pessoa aí. Isso aqui. Por isso que tá frustrado. Vamos ver o que essa pessoa pretende fazer? Porque pelo eremita, né, essa energia não vai fazer nada. Para alguns ainda vai ficar fazendo lá o que antes só do que mal acompanhado, não preciso de nada, nem de ninguém, eu nem te amava mesmo. Vai ficar nessa postura aí do estou bem assim. Ó, de novo distância geográfica e rede social, tá? Alguns distância curta, mas tem muita distância longa aqui, ó. Que a pessoa teria que viajar, né? Fazer um esforço a mais. Porque ele tá vivendo de passado mesmo aqui, ó. Ele gostaria de fazer uma máquina do tempo, voltar, não ter feito o que fez, não ter dito o que disse, ou ter dito o que deveria dizer no momento certo. Deveria ter dito, por favor, me perdoe, me desculpe, eu vou mudar e mudar. Né? Por favor, não me deixe, não vá embora, fique. Né? Ou eu não vou embora, eu vou ficar, vou lutar por nós, não vou ouvir outras pessoas. Né? Ou eu vou me separar, vou sim, para ficar com você, dane-se o que vão pensar, o que a igreja, a reputação, sei lá o que vai pensar. Né? Vou viajar sim, vou mudar minha vida, vou morar aí na sua cidade, no seu estado, vou fazer um esforço por você e não fez. Agora fica lá amando platonicamente, né? Cheio de arrependimento, de culpa, vendo você cada vez mais distante fisicamente ou emocionalmente, querendo voltar todo sensível, todo apaixonado, né? Querendo que o destino, o universo se encarregue de dar um sinal, fazer um milagre de novo, oração para ver se conserta as cacas, pedindo mesmo uma luz no fim do túnel, se ele é espiritualizado para a espiritualidade, ou pedindo que você dê um sinal se você ainda perdoaria, se daria para reconciliar, para reatar. Então, por mais que ele esteja muito desesperançoso aqui, essa pessoa ainda às vezes aí pede um milagre ou acredita num milagre que poderia aí talvez mudar a situação de vocês. Tá? Mas não é para todo mundo não, é só para aqueles casos que a pessoa é mais espiritualizado aí. Aqui tem uma pessoa querendo reconciliar. Mas, de novo, para isso ele tem que aprender lições de humildade, gratidão, deixar o ego, orgulho, vaidade, aprender com as experiências, curar um monte de coisa psicológica que ele tem, curar hábitos e condutas erradas que ele tem. E aí não é responsabilidade sua, você não é terapeuta, não é psicóloga para curar os BO emocional de ninguém. Ou ele faz o processo de individuação, se encontra, né? Cura os seus BO e vem inteiro, ou nem venha. Fique caqueado lá onde estiver. Não tem responsabilidade afetiva, não tem maturidade para se envolver num relacionamento, nem vem. Continue distante e afastado. Para alguns tinha relacionamento aqui sério que é divórcio. Teve divórcio. Separação de casamento.
fosse no papel ou não. Para outros, ele não se divorciou, não separou de quem precisava, não assumiu você publicamente para todo mundo, né? Ou não ficou enrolando e não assumiu aquele casamento no civil e no religioso que ele só prometeu, né? Ou então vou me separar da minha atual para ficar com você, não fez. Porque a igreja não permite, a família não ia gostar, o filho não ia gostar, a mãe não ia gostar. E aqui é uma pessoa que vê você uma pessoa muito especial, de novo respeito, admiração, inspiração, e que o que tinha com você era muito especial. Você foi uma bênção na vida dessa pessoa. Ele lembra do seu brilho, do seu carinho, do seu amor, de tudo que você trouxe de luz e de bom, não é à toa que tá aqui, ó. Você transformou a minha vida, me inspira, você me inspira, né? Olha aqui, ó. Com você aprendi o que é o amor verdadeiro. Amo você desde o primeiro momento e talvez não se entregou. Ó, só você sabe me tocar e me dar prazer, né? Ó, meu corpo e meu coração ardem por você. Então até a química sexual tinha forte. Existia um encontro que quando vocês faziam era amor, faziam amor, não era sexo. E muitas vezes essa pessoa ficou negando isso para você ou se segurando de se entregar até nisso. Porque daí ele mostraria vulnerabilidade. Porque nessa hora do vucu-vucu, gente, é quando você se entrega mesmo de alma, de corpo, de tudo para o outro, e o outro sente a sua essência e sabe quem você é. Então talvez ele performava sexualmente com você sempre de um jeito que ele não se apegasse demais. Né? Tipo... Vou dar um exemplo bem tosco. Fazia só por trás de costa, sem olhar para os seus olhos, porque daí ele não se entregava totalmente. Não tinha o contato olho no olho, beijo na boca. Porque ele não queria se entregar totalmente. Você foi a pessoa que mais chegou perto da alma, da essência, e ele fugia disso. Porque daí ele teria que mostrar como ele é vulnerável nesse sentido. E talvez é aquela pessoa que quer botar uma imagem, né? De fortaleza, eu não me entrego para ninguém, eu não fico na mão de ninguém. E na hora aí do vamos ver, é quando a pessoa mais se entrega. Então, ou ele negava, né? Ficava fugindo de você até sexualmente, ou dava desculpa. Ou arranjava na rua, porque tem gente que faz isso. Como é que se sabota? Se eu trair você, é como se eu estivesse matando você todo dia um pouquinho dentro de mim, para eu não ter que admitir que o meu coração e minha alma é só seu. Então, como é que eu fragmento e divido isso? Arranjando várias amantes por fora, porque daí eu não foco que o amor que eu tenho é totalmente seu. Eu estrago isso, eu me auto-saboto. Ou então eu fico me segurando para eu ter controle, né? Sou eu que exerço o controle de quando dar prazer sexual para você ou não. E aí ele se privava disso e privava você. E agora se arrepende. Né? Quantas vezes eu estava louco para ter um momento de amor, de carinho, de entrega total, e eu virava para o lado e dormia e negava um fogo no parquinho para você. Porque por medo de você realmente tocar minha alma, o meu coração. Então, de vez em quando, eu procurava você quando eu estava no controle. Sou eu que mando, sou eu que digo quando. Porque assim eu não me apego, assim você não me desvenda completamente. E assim eu me blindo, eu me protejo. E muitos se sabotavam, talvez, aí, né? Fazendo por fora, ou se era triângulo, né? Dividindo entre você e outra pessoa. Justamente para que não se sentisse totalmente rendido ao amor, ao sentimento, porque é uma pessoa que tem muito essa coisa de não gostar de ser controlado. Ele gosta de controlar, mas gosta de ele estar sempre no controle de tudo e de todos. Só que essa pessoa esquece que a vida, o amor, não dá para ter todo esse controle, né? Você não controla o karma, o destino, a vida, a fatalidade, acidente, você não tem controle de nada disso, é uma falsa ilusão. Porque se tiver que vir um karma, um acidente, uma doença, você não tem controle disso. Você trabalha para seu corpo estar saudável, mas você não sabe se amanhã você não vai ficar doente, vai atravessar uma rua e sofrer um acidente. E essa pessoa ela quer ter controle de tudo, da vida, do universo, do destino. É uma pessoa que gosta muito de disciplina, ordem, saber onde está pisando, só que exerce esse controle demais.
E aí não acaba vivendo nem sendo quem ela tá sempre jogando, manipulando, ou fingindo ser uma coisa que não é, ou se escondendo para não se entregar, não ser vulnerável. Essa pessoa. Esse aqui precisa de terapia, tá? Isso aqui é cura. Cura espiritual, cura energética, cura terapêutica, cura física. Então o que essa pessoa vai fazer, gente, aqui? Ele é uma pessoa que ele vai ficar projetando para o futuro. Para alguns, ele está deixando o tempo passar para ver se a poeira baixa, para ver se o tempo trabalha a favor dele. Você esquece, você perdoa, aí você está mais apta a perdoar, né? Para reconstruir algo. Tem alguns que, como eu disse, realmente eles têm a consciência, né, de que já passou muito tempo, de que muita água já rolou debaixo dessa ponte e que só um milagre mesmo faria você voltar para ele ou para ela. Que só o destino mesmo talvez poderia fazer isso acontecer, a espiritualidade. Tá? Tá no mato sem cachorro. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai jogar para o futuro ou ele vai ficar esperando um milagre, a espiritualidade. Ele vai ficar esperando uma luz acender, as coisas melhorarem, seu coração curar, né? Vai ficar esperando. Porque essa carta, ela fala tanto de futuro, mas ela também fala de passado. É um 6 de copas, e a estrela é futuro e passado. Então, no tempo presente, ele não vai fazer nada. Tá? Deixa eu confirmar aqui se é para maioria. Ele tem o desejo de realizar, de fazer os sonhos que ele projetou com você, o que ele quer fazer. Ó, a própria pessoa que você mentalizou, é só adaptar isso, é a menina, é a pessoa. Cheio de amor transbordante, né? É um Ás de Copas. Aqui, gente, ó. Para os casos que ele tem uma amante ou arranjou uma amante, vai continuar do jeito que tá. Para os casos que teve uma rivalidade de parente, de filho, de mãe, tá? Uma problemática, ele ser orgulhoso, teimoso, cabeçudo, vai continuar como tá. Embora ele queira cura, tá? Mas é uma pessoa aqui ainda que não tá curada. Então, para a grande maioria, a pessoa não vai fazer nada. Tá? Uns porque ele sabe que você despertou e não é o momento, você não vai aceitar se ele vir agora. Outros porque ele vai continuar aí com as crenças limitantes ou com a influência que tem de outra pessoa, as influências que tem que impedem ele de vir. Tá? Então, embora ele queira muito, tenha muito sentimento, para a grande maioria não vai fazer nada. Até porque nem é bom que venha, tá? Porque se é para ele vir estrupiado do mesmo jeito, não vir curado, vir contando mentira, vir na falsidade, ou vir querendo propor de novo que você seja só amante, que nem venha. Se ele vier na desonestidade, que nem venha. Se não mudou, não se transformou, não se curou, que não venha. Então, para a grande maioria, essa pessoa não vem. Tá? Demora muito, essa pessoa não vai aí nos próximos dias fazer nada, não. Tá? Até porque aqui fala de uma pessoa que não cumpre palavra, não cumpriu promessa ou não cumpre. E aí ele sabe das dificuldades que tem, ele sabe que você abriu os olhos. Então ele vai esperar para fazer com planejamento, na astúcia, com calma. Até porque ele não quer errar mais, ele não quer fazer você ficar com mais ranço ainda. Para alguns, ele não quer ser desonesto. Então, se vocês nunca tiveram nada, ele não quer ter que submeter você a ser amante, a outra. Você não merece isso, e a pessoa tem essa consciência. Então, enquanto eu não resolver meus problemas, eu não posso ir lá procurar a pessoa. E se já teve algo, né, talvez está caindo a ficha de que não é justo ele ficar enrolando você. Buscar só você quando ele quer um vucu-vucu e continuar na situação que ele está lá. Com a esposa, com o esposo, do lado de filho, do lado de mãe, e não tomar nenhuma atitude. Tá? Então aqui é uma pessoa que ele não quer decepcionar de alguma forma, ou ele quer que você cure as decepções que você teve com ele, para a grande maioria. Então ele quer botar ordem no caos, seja o caos que for. Tá? Então para a grande maioria essa pessoa não vai agir. Ele vai talvez esperar o momento certo para dar o bote, ou quando ele tiver resolvido os BO. Tá? Se o problema é financeiro, ele vai esperar quando ele não tiver com dívida,
Quando ele tiver aí os maus investimentos que ele fez nos negócios e tal, quando as coisas melhorarem. Tá? Então tem muitas dificuldades aqui para serem vencidas. Principalmente se ele abusou da sua confiança, como saiu ali, abusou do seu amor, abusou até tirando coisas financeiras através, né, de você usar seu coração generoso, bondoso, que gostava dele ou dela. Tem isso aqui. Então demora para essa pessoa tomar uma atitude. Embora ele queira muito, ele é apaixonado, ele tem sentimento, tá? Para a grande maioria, mas é uma pessoa que precisa de cura. Precisa de amadurecimento, ele precisa deixar as máscaras ou deixar os problemas e as situações que é a rivalidade entre vocês. Aqui nós temos Capricórnio e Virgem. Capricórnio e Virgem. Temos Áries e Capricórnio, Aquário, Áries de novo, Câncer e Sagitário, os mais fortes. Pelos naipes, o ar tá bem forte, então Gêmeos, Libra e Aquário. Água tá bem forte, Câncer, Escorpião e Peixes. Tá? É os que estão mais fortes aqui. E mais alguma coisa aqui, Rogério? Tá, aqui nós temos as Santas Almas, ou Iorimá, tá? Os pretinhos velhos na mesa, mas também temos povo do Oriente, povo cigano. Temos Oxumaré, filhos de Oxumaré. E de novo, aqui tá muito forte, isso aqui é pretos velhos, ó. Muito forte pretos velhos. Tá? Não importa aí de que orixá seja, de que entidade seja, pretos velhos ou pretas velhas. Você quer ver mais algum aqui? Ogum. Temos Ogum, temos Xangô, temos Exu. Senti energia de Exu. Ó, o próprio Exu respondendo. Bará na mesa, tá? Filhos de Bará, o Exu. E aqui na torre temos temos Yansan. Yansan não tá tão forte, apesar de que eu senti Santa Bárbara aqui, tá? Mas deve ter porque é coletiva, mas não tá tão forte. Temos Iemanjá, eu senti Iemanjá. Aqui é neutro. De novo as Santas Almas, ó. Eu disse muito forte. Mas a carta responde neutra. Temos Iemanjá. Temos Iemanjá. Tá? Aí se vem junto, né? Dentro de Iemanjá vem Oxum, vem Nanã. Né? Se é separado aí, por exemplo, Candomblé, aí é só Iemanjá. Tá? Gêmeos e Virgem aqui. Gêmeos e Virgem, Áries e Escorpião, Touro, Libra e Gêmeos, Libra de novo. Vamos ver os últimos bilhetinhos aqui para encerrar. Gente, eu tô com uma dor de cabeça do cheiro do verniz que eu tava mexendo. Por causa do cheiro da tinta. Qual que o senhor quer? Vamos ver aqui as pílulas de autoestima. Vamos reler os bilhetes e ver ali o que seu mentor, seu anjo de guarda quer dizer pra você. Quer mais algum, Frei Rogério? Só dois. Só dois? Ok. Por que tão pequenininho, Ana? Pra aproveitar os papéis, né? Mãe Natureza agradece e eu não nasci aí rica e pra tá jogando dinheiro fora de tá jogando papel fora. Qual, Frei Rogério? Esse último. E esse vermelho, o senhor foi bem de cima ou de baixo? E esse. Então, vamos reler aqui os bilhetinhos antigos. Eu sou apaixonado por você, você é perfeita para mim. Só você sabe me tocar, só você me dá prazer. Amo você desde o primeiro momento. Com você aprendi o que é amor verdadeiro. Não sei porquê, o Frei Rogério falou muito do primeiro encontro de vocês, tá? Depois me contem como foi, quem quiser aí. Você transformou a minha vida, você me inspira. Ele lembra muito do primeiro dia, o primeiro encontro aí, que vocês se encontraram, se enxergaram, se viram, se beijaram, sei lá, o primeiro encontro físico. Meu corpo e meu coração ardem de desejo por você.
Eu sou passivo-agressivo com você por insegurança e ego. Não gosto de me sentir vulnerável por amar demais. Aí não quis amar demais, amou de menos e perdeu. Jogou fora. Sei que perdi a sua confiança, respeito e admiração e não sei como consertar isso. Bom, começa consertando você mesmo, mudando você mesmo que precisa mudar. Independente se você vai querer de volta ou não, né? E aí depois fazendo como os incas e os maias faziam, indo na pessoa, tendo humildade e reconhecendo, eu errei com você, sendo sincero, né? Me perdoe, me dê uma chance, né? Eu quero fazer diferente e aí você que vai decidir se acredita ou não. Mas o que tem que fazer é isso. Se chama caráter. Assumir a responsabilidade, a culpa e ter humildade de ir lá consertar. Não é jogando a culpa nos outros e fingindo demência que vai resolver. Tenho dúvidas em ficar com você porque tenho medo que isso destrua minha família. Na vida tudo é uma escolha. Para você ter uma família, você tem que abrir mão de ser solteiro e ficar com todo mundo, né? Para você conseguir vencer na vida, muitas vezes você tem que deixar o divertimento, a alegria, a diversão do que você faz supérfluo para focar num estudo, num trabalho para alcançar o que você quer financeiro. Não se pode ter tudo na vida, tudo é uma escolha, né? Para eu ter a minha família, eu preciso abandonar a família de pai e mãe, isso está até na escritura. Deixarás teu pai e tua mãe, te unirás a uma mulher para ter uma família. Então tudo tem que ter um equilíbrio, mas tem que exigir uma escolha, né? Uma decisão. Pílulas de autoestima. Seja sempre íntegro e correto. É o que falta para essa pessoa, tá? Talvez ele bota aquela reputação do eremita de muito íntegro, muito correto e vive apontando o dedo para as falhas de todo mundo, julgando todo mundo, preconceituoso, rígido, né? E bota a banca de moral e de íntegro e não é. Ah, eu sou uma pessoa que eu me retrato sempre que eu faço algo errado. Mentira. É só casca, né? Eu assumo meus erros quando eu erro. Mentira. Se não, estaria alguns aqui, estaria com você. Seja sempre íntegro e correto. Sabe como você mede um caráter de uma pessoa? É quando você faz o certo quando ninguém está vendo e quando aquilo não te beneficiar em nada. Isso é caráter. Né? Eu faço certo e eu sou íntegro, independente se tem alguém vendo ou não. Se tem público, plateia ou não. Eu sigo os meus princípios. As pessoas gostem do meu princípio ou não, né? E tudo que eu faço tem uma coerência. O que eu digo, eu faço e eu sou. Então, questão de caráter, gente, eu tenho ou não tenho, né? Eu faço o que é íntegro e correto mesmo quando não me beneficia. Isso é caráter. Supere, olha aí, supere. Pena que integridade e correção não tá dando em árvore nessa geração atual aí. Perdeu-se valores de honra e de integridade, tá? A pessoa às vezes diz que é muito honrada, que eu sou muito certinho e muito honrado, e termina com você fazendo uma merda igual um FDP, ou termina com você da pior maneira possível, porque você conhece uma pessoa, não é no começo do relacionamento, é no fim. É como ela tratou você quando ela terminou, se ela abandonou, se ela trocou, tá? Se ela te destruiu emocionalmente. Então você conhece a pessoa não é no início, você conhece o caráter dela no fim da relação. Porque aí, se realmente ela for íntegra, ela vai admitir que vocês não estão juntos porque o erro foi dela. Mesmo que ela não queira mais ficar com você, mas ela vai admitir, ó, foi eu que errei com você. Né? Me desculpe e segue em frente. Se dá para consertar, conserta, senão vai um para cada lado. Então a forma como essa pessoa termina a relação com você, ou que a relação se encerra, mostra o verdadeiro caráter e diz muito de quem essa pessoa é, e não o começo da relação. Apenas ter fé não basta. É necessário viver e se guiar por essa fé. Olha aí, ó. O nome disso também é integridade. É o que eu falei ali, você tem a sua fé, você tem os seus princípios, ok, mas não basta, você precisa vivenciar isso. A sua boca não pode dizer uma coisa, a sua conduta e essa atitude outra. Na fé é a mesma coisa. Apenas ter fé não basta, é necessário viver e se guiar por essa fé. Né? Ah, eu confio em Deus. Aí você faz uma oração, Deus, eu te entrego. Daqui a 2 segundos você já está duvidando da oração que você fez. Ah, mas será mesmo que Deus vai fazer? Então isso não é ter fé.
Estou aqui ao seu lado e, embora não possa carregar o seu fardo, eu posso te carregar nos braços quando você não suportar o peso e fraquejar. Olha aí, seu mentor de guarda, Deus, universo. Estou aqui ao seu lado e, embora não possa carregar o seu fardo, eu posso te carregar nos braços quando você não suportar o peso e fraquejar. Olha aí o Mestre Jesus para muitos, ó. Né? Muitas vezes ele não pode tirar de você aquela decepção, aquela dor que você teria que passar ou que você escolheu passar. Mas ele pode estar ali te carregar nos braços quando você não tem mais força para andar. Ele pode te carregar naquela dor, aliviando, né, a sua dor de não poder conseguir seguir em frente. Mas muitas vezes, gente, esse fardo somos nós mesmos que escolhemos, tá? Nem tudo é karma que você está pagando de uma vida passada. A grande maioria das coisas que acontece com a gente é escolha e decisão unicamente nossa. Às vezes, a sua intuição está gritando, dizendo para você não vá por aquele caminho. Seu anjo de guarda, mentor, Deus está lá se esgoelando, mandando mensagem em sonho, cutucando a sua intuição, dizendo não vá por aquele caminho, e você insiste. O seu ego insiste, a sua codependência insiste, a sua teimosia insiste. E aí você sofre, você tem que carregar um fardo, que muitas vezes foi você que decidiu carregar, você que escolheu. Né? Ah, Lana, mas da onde? Eu tenho a responsabilidade de cuidar de uma pessoa enferma, doente, é um fardo que eu tô carregando, né? E que eu não fiz por onde? Né? Às vezes é uma coisa de vida passada que você tem que cuidar daquela pessoa ali, mas às vezes também é uma escolha sua. Porque às vezes tem gente que quer assumir a bronca sozinho, tem outros irmãos para dividir o peso, não divide, quer ser o super-herói. Às vezes porque é uma pessoa orgulhosa que não quer pedir ajuda dos outros. Às vezes tem a opção de pagar um cuidador, mas não quer pagar porque é mão de vaca. Então existe vários fatores, cada caso é um caso, que às vezes a gente assume fardos que não é que vem de karma passado, de vida passada. Às vezes são decisões mal tomadas, escolhas que a gente faz mal, né? Mal escolhido, mal decidido. Às vezes porque é o nosso ego, o nosso orgulho que não aceita achar uma solução viável. Tem vários fatores. Independente de qualquer coisa, está dizendo aqui, eu estou ao seu lado e embora eu não possa carregar o seu fardo, eu posso te carregar nos braços quando você não suporta o peso e fraquejar. E aí é que você mostra a sua fé. É quando você está exausto, mas você se rende e diz, ok, eu entendi, né? Que nem essa pessoa que você trouxe para a mesa, ok, espiritualidade, eu entendi que sou eu o problema, sou eu que estou agindo errado, eu que preciso mudar, me ajuda, me transforma, me dá força para mudar. Isso se chama humildade, é você se render e ser humilde de reconhecer e querer mudança. Isso é fé, né? A fé é você colocar o pé, mesmo sem você saber se vai ter o chão para pisar ou não. A fé é você bota o pé e Deus coloca o chão. À medida que você vai dando o passo, ele vai colocando o chão embaixo do seu pé. Isso é fé. Né? Tem gente que não faz a questão do salmo aí. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, às vezes, tem gente que quer a solução, o socorro, mas não clama a Deus, não pede. E ali está dizendo, pedi e recebereis. Jesus falou isso. Então, você precisa clamar, você precisa pedir. Às vezes, o que está faltando é isso. Deus está lá, sabendo da sua necessidade, só esperando que você chame Ele. Ok, Deus, eu não aguento mais sozinho, não. Eu não consigo mais dar um passo. Tá puxado. Né? Eu entrego nas tuas mãos. E é o entregar e não ficar, mas será que vai mesmo fazer? Isso aqui. Tem gente que entrega e 5 minutos depois pega de volta. Já vi gente que orou assim, ó. Senhor, eu tenho crise de ansiedade. Eu te entrego, Senhor, hoje a minha ansiedade. E 5 minutos depois a pessoa tá ansiosa de novo. Tá, mas será que Deus ouviu minha oração? Será que eu tô curado? Senhor, eu te entrego hoje a minha doença, confiando que o Senhor vai me curar e já me curou. No outro dia a pessoa está na ansiedade, não, mas será que eu estou curada? Nossa, o sintoma parece que piorou. Isso não é fé. Quando você tem dúvida, você não tem fé. Dúvida e fé são duas coisas incompatíveis, tá?
Ou você acredita, confia, entrega realmente e descansa, ou não é fé. Como é que é? Rogério, o senhor aqui deve saber porque eu tô com dor de cabeça e esqueci. A fé é o firme fundamento, quem sabe aí termina a frase. Das coisas que não se veem. A cabeça da Lani tá com dor, gente. Deve ter um monte de gente aí que conhece essa passagem, tá? Me contem tudo, não me deixem órfão de informações. Terminando aqui, dá uma conferida no Achadinhos da Laninha Shopee. Que Deus abençoe a todos, abençoe seu lar. Multiplique em bênçãos o tempo que você desprendeu aqui, a paciência que você teve. Derrame sobre você, sua família, saúde, bênçãos financeiras, materiais. Que você tenha um bom descanso, um bom repouso, um bom sono, protegido e guardado, tá bom? Muita paz e muita luz.